Você provavelmente já ouviu falar de alimentos orgânicos, mas mesmo estando na moda, muita gente não sabe bem o que isso significa. A ironia é que alimentos orgânicos são simplesmente produtos naturais que não são geneticamente modificados e que não sofrem algum tratamento químico no seu crescimento. Ou seja, o que antigamente a gente chamava de comida acabou ganhando um rótulo diferente por ter passado de regra para exceção. O orgânico, que seria a regra hoje, é realmente exceção, e a maioria dos produtos agrícolas que consumimos hoje sofrem intervenções genéticas, químicas. Mas será que isso é tão ruim quanto as pessoas pensam? Essa é a questão que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísula e você está no Como a Mente Funciona, um canal onde falamos sobre ciência, filosofia, psicologia, neurologia, sempre com base em evidências. Por isso, não deixe de se inscrever agora no nosso canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E se além de se inscrever, você também quiser ganhar vantagens exclusivas, como fazer parte da nossa comunidade, participar do grupo do Telegram, escolher os temas dos próximos vídeos, ter o seu nome lá no final de cada vídeo e até mesmo participar de um grupo de estudos diretamente comigo no Zoom, você pode participar da nossa campanha do Apoia-se. O link tá na descrição. É só clicar e você vai descobrir diferentes modalidades de apoio. Aí você vê aquela que combina mais com o seu bolso, com a sua intenção e pode se cadastrar. Vamos começar nossa conversa definindo o que são os chamados organismos geneticamente modificados, os chamados GMOs em inglês. Precisamos esclarecer que estamos falando sobretudo de produtos agrícolas como milho, soja, outros grãos, frutas, hortaliças. Ainda que já existam organismos modificados também no reino animal, como é o caso do salmão produzido pela empresa AquaBounty, é na agricultura que vemos de longe a maior produção e consumo dos OGMs. Em 2015, por exemplo, mais de 93% do milho e da soja plantado nos Estados Unidos já tinha algum tipo de intervenção genética. Portanto, se você está se perguntando se você consome esse tipo de alimento, a resposta bem curta e simples é, com certeza. Parte considerável dos ataques aos OGMs vem da ideia de que a manipulação genética é algo como brincar de Deus ou como tentar controlar a natureza. No entanto, vale entendermos que, mesmo antes da possibilidade genética, já intervínhamos na natureza através da seleção artificial. A seleção artificial é o ato de cruzar e selecionar diferentes indivíduos de determinada espécie a fim de reproduzir alguma característica específica. E esse tipo de intervenção humana na natureza é tão antiga que foi ela que originou os cães, por exemplo. Os seres humanos, há milhares de anos, se aproximaram dos lobos. E a cada geração, os lobos aceitavam cada vez mais a proteção e a comida dos seres humanos. E com o tempo, esses lobos foram se tornando cada vez mais dóceis. E eles também tiveram alterações fisiológicas. Quando falamos de comida, as galinhas naturais, por exemplo, tinham menos da metade do tamanho das galinhas que a gente come hoje. As vacas produziam muito menos leite. E até as frutas como a banana não existiam da forma que a gente conhece hoje. Portanto, é praticamente impossível pensarmos em consumo de alimentos sem intervenção humana. No entanto, a seleção artificial, como é de se imaginar, é um processo que demora várias gerações até se chegar a um objetivo específico. Com o avanço da ciência, podemos entender melhor como que as células funcionam e como mudar a direção do desenvolvimento de diferentes seres vivos. E com isso nasceu os OGMs, que sofrem interferência direta no seu código genético. E caso você não se lembre das aulas de biologia lá do colégio, vamos a uma rápida revisão de todos os conceitos importantes como DNA, gene, e assim por diante. Os seres vivos são compostos por células que, por sua vez, contêm DNA e que, por sua vez, contêm o que chamamos de código genético. O DNA, ou ADN, de ácido desoxirribonucleico, é aquele composto orgânico com duas hélices, que até lembra um pouco uma escada meio torcida. Dentro dele temos diferentes sequências de moléculas. Na maioria dos casos, o DNA fica localizado no núcleo de uma célula e ele é o responsável por comandar a função da célula, que ajudará a formar, por exemplo, um fio de cabelo. E no DNA temos ainda o que chamamos de nucleotídeos, que são basicamente aqueles blocos ou aqueles degraus da escadinha do DNA. E eles são sempre de 4 tipos, conhecidos como
A CTG, época de colégio, tá lembrando, né? Adenina, citosina, timina e guanina. É a diferente sequência dessas letras que fazem a receita daquilo que a célula vai produzir. E o que chamamos de gene é simplesmente um trecho específico do DNA. Pequenas mudanças nessas sequências são responsáveis por diferentes cores de olhos, por exemplo, mas também por informações relacionadas a diferentes doenças. Quando o DNA foi descoberto em 1935, a comunidade científica logo começou a se questionar também sobre a possibilidade da sua manipulação. E o que antes parecia impossível, manipular como a vida se desenvolve, logo se mostrou não apenas possível, mas até mesmo bem simples. Hoje, por exemplo, cidadãos do mundo todo podem ter acesso a kits de manipulação genética por apenas $150. E é claro que isso é pra lá de polêmico e merece ser tratado em outro momento num vídeo só sobre isso. No entanto, a facilidade de manipulação genética se dá em partes por depender de bactérias. No universo microscópico, existe uma guerra de milhões de anos entre bactérias e vírus. Algumas bactérias, ao serem infectadas com vírus, têm a capacidade de recortar e de copiar parte do código genético do vírus a fim de se proteger. Ao notarem isso, cientistas se perguntaram: será que isso pode ser feito com qualquer código genético? E o resultado, é claro, está aí para todos nós vermos. E ainda que os OGMs sejam normalmente tratados como sinônimo de transgênicos, as duas coisas não são exatamente a mesma. Um transgênico é o organismo que recebeu necessariamente parte de um código genético de outro organismo. Para exemplificar, imagine que queremos criar uma rosa sem espinhos. Aí a gente acessa o seu código genético e simplesmente removemos aquela sequência que é responsável por criar os espinhos. Assim criamos uma rosa que pode ser chamada de organismo geneticamente modificado, mesmo não sendo uma rosa transgênica. No entanto, se pegamos uma flor qualquer e buscamos que ela tenha espinhos, podemos colocar nela a sequência genética de uma rosa. Assim a flor será tanto um OGM quanto um organismo transgênico. Bom, depois de tudo isso, podemos finalmente encarar a pergunta: será que alimentos geneticamente modificados fazem mal à saúde? Será que a volta aos alimentos que hoje chamamos de orgânicos é uma boa saída? Atualmente não existem evidências de que alimentos geneticamente modificados causem qualquer dano aos seres humanos ou aos animais. Por outro lado, diferentes estudos apontam para os benefícios deles. A maior parte dos organismos modificados ganharam características como maior proteção a pragas, crescimento acelerado e maior durabilidade. Tudo isso fez com que a própria oferta de alimentos subisse consideravelmente. E hoje já existe consenso de que tais alimentos ajudam a salvar vidas. Um exemplo bastante famoso é o do arroz dourado, um tipo de arroz que garante mais vitamina A aos seus consumidores. Ele foi desenvolvido para ajudar regiões onde pessoas sofrem com diversas doenças causadas pela falta da vitamina. A deficiência de vitamina A pode gerar alguns tipos de cegueira, aumentar o risco de morte por diarreia em crianças e assim por diante. Mesmo assim, o cultivo desse arroz fez com que diversos protestos surgissem em países como Filipinas, Taiwan e Bangladesh. E como resposta, mais de 100 ganhadores do Prêmio Nobel assinaram uma carta de apoio ao arroz dourado e se opondo a um posicionamento pouco científico de diversas instituições, incluindo o Greenpeace, que também estava atacando o arroz dourado. Algumas outras preocupações com alimentos geneticamente modificados também incluem o possível impacto na natureza. Diversas instituições alegam que existe um certo risco iminente de que espécies modificadas podem acabar tomando espaço natural de outras espécies, causando assim uma grande devastação. Até o presente momento, não existem evidências de que isso esteja acontecendo. E é claro que o debate sobre isso deve continuar. No entanto, a gente sempre deve separar o que são fatos e o que são opiniões e valores pessoais. Como diz meu grande amigo Pirula, a ciência não está só certa quando ela concorda com você. Por exemplo, eu poderia dizer que, apesar de não haver evidências de que alimentos transgênicos causem malefício à saúde, eu simplesmente sou contra por motivos religiosos. O que não deveríamos fazer é causar um terrorismo psicológico com inverdades e desinformação. Negacionista não é só o tiozão do Zap que se nega a receber vacina de Covid, não. Podemos e devemos debater ainda sobre possíveis consequências ruins causadas pela manipulação genética em diferentes frentes e fazer um balanço entre benefícios
e possíveis malefícios. Afinal de contas, o campo da filosofia sempre vai estar aberto para isso. Agora, no campo da ciência, os organismos geneticamente modificados se mostraram vitoriosos, garantindo maior oferta de alimentos e nutrientes à população, e sem apresentar malefícios comprovados pela ciência. Então eu te falo um negócio, ir lá, vacinar, falar viva o SUS, viva a ciência, e depois fazer textão anticientífico contra transgênico, aí é meio incongruente, né? Então lembre-se, vacine-se sim, o SUS é ótimo, a ciência é maravilhosa, mas a ciência não está só certa quando concorda com a gente. E eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Você já sabia que não existe nenhuma evidência que transgênicos façam mal para a saúde? Qual que é a sua opinião sobre o tema? Deixa aí seu comentário e lembre-se, toda semana tem vídeo. Então se você quiser ajudar esse canal agora, clica no gostei, isso! Clica agora no gostei. Porque quando você clica no gostei, você mostra que esse assunto é relevante. E até a próxima.